Olá, alunos! Voltamos então para a segunda parte do estudo do artigo A Propaganda na Cybercultura, o caso Melissa. Cyberespaço e cybercultura. Através da tecnologia, as redes sociais se formam e as pessoas se comunicam. O cyberespaço oferece novas formas de comunicação, um amplo espaço para interação. Cybercultura é o produto da sinergia entre o tecnológico e o social. Uma frase de André Lemos. A nova forma de cultura da sociedade contemporânea, onde a tecnologia é fundamental nas formas de sociabilidade. Você se deu conta que antigamente as organizações comunitárias se formavam e então criavam um meio de comunicação, e nas redes digitais elas só existem porque já estão em um ambiente de comunicação? Então, vemos aqui uma relação, mais uma vez, sobre cybercultura e cyberespaço, já estudado no artigo 2, e agora já colocando dentro desse ambiente, né, publicitário. Aqui na imagem nós vemos então uma série de monitores. Nesses monitores tem sempre alguém se pronunciando, mostrando que no ambiente do cyberespaço, onde principalmente, né, você tem uma rede tecnológica de suporte a isto, as pessoas, todas elas, podem ser emissores e podem compartilhar informações, e podem debater informações, podem se relacionar, criando uma nova maneira de conviver, uma nova cultura, a chamada cybercultura. Então são esses dois conceitos, né, que são muito próximos um do outro, porque são tudo dentro desse ambiente ambiental, um enfatizando mais o comportamento, um enfatizando mais a questão tecnológica. Mais desfocado, a gente vê então uma centena, né, de monitores representando a infinidade de pessoas hoje conectadas à internet, a infinidade, a universalidade, essa universalidade que demonstra que qualquer hoje cidadão mundial pode ter acesso, potencialmente pode ter acesso. A gente sabe que algumas situações mais pobres do mundo, né, ainda o acesso não é tão relevante, mas mostra essa teia acontecendo e através dos links, né, as possibilidades das pessoas interagirem. Curiosamente, nessa imagem a gente vê alguns monitores sem os fios de conexão. Então isso demonstra que não basta você publicar alguma coisa na internet se você não está integrado a uma rede. Então, o coletivo, né, esse ambiente de inteligência coletiva, esse ambiente de comunidades virtuais, esse ambiente de redes sociais, é que criam esse novo modo de conviver, um novo modo de se relacionar. E como dizia o texto, a provocação feita anteriormente, antigamente era muito comum, por exemplo, as pessoas se encontrarem fisicamente, e é evidente que elas precisavam se comunicar nesse encontro, mas em geral, para manter a sua organização, elas criavam um meio de comunicação, como uma forma mais de consolidar as informações que uniam aquela organização comunitária. Vamos pensar numa igreja, né? As pessoas se encontram fisicamente dentro de um ambiente físico, né, que a gente tradicionalmente chama de igreja, ou de capela, ou seria a sinagoga conforme a religião, né, o terreiro em outras religiões, e assim por diante, mas um espaço físico onde as pessoas se encontram. Nesse ambiente, precisam se comunicar. Mas para fortalecer as informações, para garantir a permanência e o crescimento da comunidade, precisava de um meio de comunicação. Hoje, nas comunidades virtuais, elas só existem porque estão inseridas no meio de comunicação, numa plataforma, numa mídia. E é graças a isso que as pessoas se encontram, né, e podem então estabelecer relações. Talentos sociais. Gladwell diz que o boca a boca, né, continua sendo a forma mais importante de comunicação humana. Ele possibilita uma epidemia social, a propagação de uma mensagem em larga escala. O processo de divulgação exige conjunto de talentos sociais, comunicadores, experts e vendedores. Experts são como um banco de dados, fornecem informações para a mensagem. Comunicadores são a cola social, eles espalham a mensagem. E vendedores são aqueles capazes de convencer quando há alguma resistência ao que está sendo transmitido. Você considera que os influenciadores digitais representam qual desses talentos?
Bem, na verdade, né, todos esses talentos são necessários para formar uma equipe, né, que possa trabalhar de uma forma conjunta no mundo publicitário, e também em outras áreas da comunicação. Essa imagem aí é de uma capa de uma revista ligada à marketing, que mostra justamente a importância de que não se valoriza apenas um campeão de vendas, mas uma equipe, né, que trabalha junta. Isso é muito importante, né? A valorização do trabalho em equipe no trabalho publicitário, ele é fundamental, porque é impossível uma pessoa só dominar todos os aspectos necessários para fazer uma relação publicitária eficiente, e que atenda todas as necessidades de uma marca ou de um produto. Portanto, né, mais uma vez se falou antes em epidemia, né, numa epidemia, lembrando novamente que essa é uma epidemia que publicitário seria para uma epidemia do bem, né, no sentido de que é garantir que uma mensagem ganhe relevância, diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje em termos de saúde pública, né? Mas, importante então dos talentos, né? E hoje os influenciadores digitais são um desses talentos que surgem a partir das tecnologias que vão se desenvolvendo. Público multiplicador. Para criar uma campanha viral, além de encontrar as pessoas certas para disseminar essa propaganda, a mensagem deve ter características de fácil disseminação. Essas características dependem do público-alvo, idade, classe social, local de moradia, entre outras características. Se a mensagem afetar membros do público-alvo de forma significativa e particular, eles mesmos irão disseminar a informação publicitária. Dessa vez eu nem fiz uma provocação, uma pergunta provocativa, né? Já entramos direto nessa imagem, porque ela é bastante relevante. Aí vemos pessoas que possivelmente são todos jovens, adolescentes, né? Pela maneira de se vestir, pela maneira de se portar. Mas cada um deles tem aquilo que nos quadrinhos são os balões, né? De mensagem, onde havia o balão para a pessoa falar, aquele que pensava. E aí são balões onde as pessoas estão falando e eles são de formatos diferentes, eles são de cores diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes, a gente pensa que está falando com um público adolescente, como se esse público adolescente fosse algo comum, como se fossem todos iguais. Na verdade, em cada público ainda existe a necessidade de você encontrar as várias identidades presentes. Então, não dá para falar que eu estou fazendo um produto para adolescentes ou para mulheres casadas. A gente tem que cada vez mais entender as características que existem, né? Os vários subgrupos, as várias configurações que existem dentro desse ambiente para que a mensagem chegue da melhor maneira. Imagine vocês antigamente um anúncio veiculado na televisão. Ele teria que ser, era um único anúncio, uma única mensagem que deveria tentar chegar no seu público-alvo. Então, naquele momento, né, a preocupação da empresa é que ele veiculasse num programa da televisão que na sua audiência tivesse muitas pessoas daquilo que se imaginava ser seu público-alvo. Então ele tinha que apostar que o público-alvo estava vendo o determinado programa para veicular a sua mensagem ali, porque se passasse em outros programas, ela não atingiria esse público, porque era uma única mensagem, né, disseminada por esse grande meio de comunicação que era a televisão. A internet possibilita que a gente diferencie nossas mensagens, que as mensagens sejam cada vez mais personalizadas, que as mensagens atingem cada vez mais a demanda, a necessidade de cada público, de cada segmento desse público, de cada particularidade desse público, né? Quem souber melhor trabalhar com isso vai ter maior sucesso no meio publicitário. O blog da Melissa. Após a parte teórica, o texto analisa as técnicas de marketing viral e online realizadas em uma campanha da Melissa, uma coleção de calçados da empresa Grendene, em 2007. Essa campanha foi realizada criando um blog, né, que era a rede social mais dinâmica da época. A primeira etapa da campanha foi escolher 4 meninas que tivessem o estilo Melissa, selecionadas entre quem possuía fotologs, né, que eram blogs especializados em publicar fotografias, com grande número de acessos. Na campanha, elas foram chamadas de Golds.
Diferente uma das outras, elas conquistaram seu espaço por ser autênticas e ter muita atitude. Você acha que na escolha de participantes do Big Brother de 2020 ocorreu algo semelhante? Bem, aqui nós estamos vendo aqui um pouco, né, do que foi a imagem do blog da Melissa. No canto esquerdo, no canto direito, desculpe, superior, né, nós vemos os perfis das 4 Golds, né, que foram selecionadas porque já eram celebridades na internet. Os seus blogs já faziam, seus fotologs, no caso, já faziam bastante sucesso. E a Melissa, então, escolheu essas meninas, né, para popularizar a Melissa, né, criar uma série de interações. Na provocação, se falou de Big Brother, que também escolheu entre o seu elenco, né, de personagens nessa edição, ele escolheu parte do elenco, a metade do elenco já era de celebridades, ligado principalmente ao mundo da internet. Então, a tentativa de atrair os fãs-clube dessas personalidades para assistir, se aproximar desse programa da televisão, o Big Brother. Nessa imagem, nós vemos melhor estão as 4 Golds, né, com as suas características e um exemplo de como é que cada uma delas foi sendo utilizada nessa campanha. Então pode ver que foi uma mensagem bastante voltada para o público jovem e adolescente, né, procurando atrair diversos segmentos desse público jovem e adolescente para se aproximar da marca, né, para consumir mais o produto. Então percebe-se como a importância, né, de você selecionar os mensageiros mais ideais para passar uma mensagem e entender também bastante o seu público. Mídia de nichos. O mercado de massa se converte em massa de nichos, segundo Anderson em 2006. A internet é uma grande mídia para os nichos, principalmente para os adolescentes, e já nasceram em uma nova cultura, onde as novas tecnologias já fazem parte de quase todos os âmbitos da vida. Então isso ele falando em 2006, né, na geração Y ainda. Você que é provavelmente da geração Z, porque quem tem mais de 23 anos é da geração Y ou gerações anteriores, se sente integrado e confortável nesse mundo digital? É bem provável que sua resposta tenha sido sim. Se sente confortável porque já nasceram dentro desse ambiente, né? Quanto mais anterior for a geração, mais ainda há uma certa nostalgia, um apego muito grande às mídias tradicionais. Já para as gerações atuais, os mais novos, determinados aspectos ou características ou tecnologias anteriores parecem coisas de um passado muito distante, né? Nós estamos falando só de uma revolução de 20 anos, uma imensa revolução na área da comunicação, na área da cultura, na área da globalização do mundo. Então vemos aqui vários jovens, na grande maioria jovens, e tranquilamente felizes num universo digital que se integra a esse mundo físico, né? É como se não houvesse essa dualidade, não existe nenhuma disputa entre os dois mundos, eles estão completamente integrados e a vida sem um ou sem outro parece sem sentido. Integração das mídias. A campanha também contou com anúncios e material impresso, integrando o online com o offline. A diferença é que os anúncios veiculados em revistas foram feitos pelas próprias consumidoras, sendo o melhor dos trabalhos escolhido e veiculado. Toda a estratégia da campanha buscou uma aproximação muito forte com as clientes. Essa interação ainda é válida ou está superada? Bom, você pode até pensar que está superada nessa relação. Na verdade, são duas facetas importantes da vida. Né? O marketing tradicional, porque nós estamos em ambientes tradicionais. Você está na rua, dentro de casa, você entra numa padaria, você entra no supermercado, né? Você tem uma vida toda física, tradicional, normal, e ao mesmo tempo você está integrado e interagindo com pessoas através desse ambiente digital. É um pouco o que mostra aqui essa imagem, né? Onde o mesmo personagem demonstra quais são os papéis de cada mídia. Talvez a marketing tradicional nessa imagem seja aquela que quer espalhar, né, gritar a sua mensagem para todo mundo ouvir. E já a marketing digital procura, através da imagem desse imã, atrair a atenção das pessoas, né? Porque as pessoas precisam ser
atraídas, elas precisam se sentir fazendo parte desse processo e não mais apenas aquele receptor antigo. Mas a vida se ocorre nos dois ambientes, o físico, né, o material, e o digital, o virtual, e, portanto, tanto tem que existir a mídia tradicional, o marketing tradicional, como o marketing digital. A convergência entre elas vai ser até estudo da nossa disciplina na terceira unidade, onde vai discutir mais essa convergência entre essas mídias, porque na vida real, né, existe uma convergência entre o físico e o virtual. Como chamar a atenção? Os consumidores já estão cheios de tanta propaganda, a maioria delas quase que idênticas. A era da informação criou um problema de fixação, segundo Grandwall, em 2002. Ao ver algo novo, a fixação acontece de forma mais rápida. Quanto mais irreverente uma marca conseguir ser, mais eficiente pode se tornar a sua comunicação, pois irá chamar a atenção em meio a tantos anúncios parecidos, tanto no conteúdo como no formato. O desenvolvimento do marketing online e o marketing viral é uma necessidade para a publicidade. Você concorda? Então fique pensando sobre isso e em seguida volte ao chat para que você possa então interagir, fazer seus comentários, fazer suas considerações, para que a gente possa aprofundar um pouco mais aquilo que nós vimos nesse texto. Ok?